planeta Terra. Um meio hostil, onde a nossa sobrevivência é uma dúvida constante. Quais perigos estão à espreita? O que acontecerá conosco? Por mais de 5 séculos, a humanidade voltou-se para o famoso profeta Nostradamus em busca de respostas. E, repetidamente, ele as forneceu. Nostradamus era um mortal, mas possuía uma incrível visão imortal da era moderna. Agora, a ciência produziu um novo tipo de visionário. Diferentemente das previsões de Nostradamus, a fórmula matemática criada por este homem nos alertou para eventos no futuro próximo com uma precisão quase perfeita. Mas as previsões mais importantes do novo profeta sobre o nosso futuro vindouro ecoam naquelas que Nostradamus fez há mais de 500 anos. O próximo Nostradamus. O século XXI é ameaçado por um grande perigo: guerras iminentes, colapso financeiro, clima radical e a escalada da violência. As pessoas são tomadas pelo medo, consumidas por sua necessidade de controlar o resultado dos eventos. Já foi demonstrado que somos programados para querer espiar o futuro, para fazer experimentos com o pensamento sobre o que ainda virá. É uma das coisas que nos separa dos animais e provavelmente dos nossos primos, os neandertais. Essa necessidade de saber o que nos espera mais adiante, onde poderão estar as armadilhas e quais erros somos passíveis de cometer. Faz mais de 30 anos, o Dr. Bruce Bueno de Mesquita é fascinado pelo destino do homem. Ele é professor de ciências políticas na Universidade de Nova York e, dizem alguns, está revolucionando o mundo da profecia. Ele é o criador de um algoritmo de computador complexo que parece ser capaz de prever eventos futuros com quase 100% de precisão. Por volta de 1980, recebi uma bolsa do Departamento de Defesa. Eles tinham ouvido falar de um trabalho que eu estava fazendo e queriam realizar um experimento controlado, ver como realmente funcionava, porque é claro que estavam céticos. Eles escolheram 17 questões e analistas do governo forneceram os dados exigidos pelo meu modelo. Eles também pediram a esses mesmos analistas do governo que escrevessem as suas próprias previsões sobre o que provavelmente aconteceria. O meu modelo estava certo em todos os 17 casos e os especialistas deles acertaram cerca de metade. Bruce usou uma abordagem bem sistemática que resultou em grande precisão. Então, enquanto os analistas tradicionais faziam uma pergunta e tentavam acertar o alvo, Bruce fazia a pergunta e acertava bem no meio do alvo consistentemente. Uma das profecias mais acertadas do Dr. Bruce de Mesquita está centrada no terrorismo, uma tática de guerra que evoluiu no decorrer dos séculos. Armas químicas modernas e redes de células adormecidas aumentaram o alcance dessa ameaça mortífera. As suas previsões sobre os grupos terroristas pré-Al-Qaeda, responsáveis pelos eventos que levaram ao 11 de setembro, comprovariam a sua trágica precisão em 2001. Os mujahedins que se transformaram no Talibã afegão e se tornaram os principais defensores da Al-Qaeda compõem um movimento político muito interessante. O seu maior avanço veio, ironicamente, dos Estados Unidos. Embora uma Al-Qaeda ainda fosse emergir, não teria um lugar amistoso onde pudesse se fortalecer e se tornar a ameaça global que se tornou, criando o 11 de setembro. Surpreendentemente, a previsão de terror global cataclísmico do Dr. Bueno de Mesquita foi compartilhada 500 anos antes pelo profeta mais famoso do mundo, Michel de Nostradamus. Se você simplesmente pensar nisso como uma criação do Oriente, dos Mujahedins, é uma organização cujas bases Nostradamus previu, que incorporam o retorno a um Islã muito militante e fundamentalista. Nostradamus escreveu: No ano de 1999, no 7º mês, um grande rei do terror virá dos céus. Ele ressuscitará Gengis Khan, o rei dos mongóis. Antes e depois, Marte domina com alegria. Na primeira linha desta quadra existe um alerta codificado aos ataques do 11 de setembro. Os anagramas, os jogos de palavras de Nostradamus também podem vir na forma de números. Será que 1999 é, na verdade, 9111 no mês de setembro? Segundo Nostradamus, a 45 graus de latitude, o céu arderá.
O fogo se aproxima à grande nova cidade. E imediatamente, uma enorme chama espalhada se ergue. Ele estava falando de Nova York? Não havia nenhuma cidade, uma grande nova cidade, como ele chamou, que existia na época dele, ou mesmo criada após sua morte, exceto a cidade de Nova York. Nostradamus conhecia a violência. A França do século XVI era um local e uma época de grande turbulência, guerra, fome e conflitos religiosos. Esse ambiente o preparou bem para entender os desafios de hoje. As grandes questões do nosso tempo, aquecimento global, a Terceira Guerra Mundial, as guerras culturais, todas essas eram ideias muito importantes para Nostradamus. São as questões importantes do nosso tempo, e Nostradamus sabia tudo sobre isso há cerca de 500 anos. Durante muito tempo, dependemos quase que totalmente de pessoas com uma perspectiva histórica de como as pessoas se comportariam. E foi só na última geração que tivemos o desenvolvimento de uma ciência séria sobre o comportamento humano, uma ciência séria sobre interações sociais. De modo bem semelhante a Nostradamus, Bruce Bueno de Mesquita examina o comportamento humano de perto. Mas, diferentemente do profeta histórico, o Dr. Bueno de Mesquita quantifica a análise subjetiva usando um algoritmo de computador. Ele baseia sua fórmula, cuja maior parte é secreta, na teoria dos jogos, um conceito mais antigo que avançou em 1950 nas mãos de John Nash, professor na Universidade de Princeton. Na verdade, a teoria dos jogos é uma ideia que leva em conta que sempre que você tem dois jogadores, sejam dois indivíduos ou dois países, interagindo um com o outro, o que um dos países faz depende muito do que o outro país fizer. Para lhe dar um exemplo, vamos pegar dois times de futebol. Um time cria um plano de jogo ofensivo. E o nível de sucesso desse plano de jogo depende, em grande parte, do plano defensivo que o outro lado aplica. A história é composta por fatos sobre dados, eventos e pessoas. O Dr. Bueno de Mesquita vê esses fatos como variáveis que podem ser inseridas numa equação matemática para computar eventos futuros. A história sempre teve uma base científica, um algoritmo longo que evoluiu com o passar das eras? É mera coincidência que Nostradamus soou um alarme semelhante sobre o terrorismo na Terra Sagrada mais de 500 anos atrás? Existe um grande número de profecias que parecem relacionadas, muito especificamente, aos anos 90 e início de 2020. E todo esse arco é chamado de Cruzada Islâmica, na qual ele descreve a ideia de que em 1990, por exemplo, na véspera da Primeira Guerra do Golfo, pareceu absurdo, pareceu tipo, como assim, vamos ter um ressurgimento islâmico? Bom, nos últimos 10 a 12 anos, essa se tornou uma previsão muito precisa. E Nostradamus viu tudo isso claramente como uma grande ameaça para o Ocidente. O que poderia ser um problema maior para a segurança deste país? Percebo que o governo cometerá alguns erros graves. Eles tomarão algumas decisões que terão consequências muito ruins. E farão tudo isso porque não usaram as melhores ferramentas. Isso é ruim para todos nós. Nos meses que se seguiram aos ataques do 11 de setembro, o Dr. Bueno de Mesquita usou seu algoritmo de computador para analisar a probabilidade de futuros ataques terroristas pela Al-Qaeda nos Estados Unidos. Uma das previsões resultantes desse estudo é que, no período de 2 anos de tempo que analisei, não haveria nenhum ataque em solo norte-americano, numa época em que a maioria dos especialistas e a maioria dos mestres estava dizendo que um ataque era inevitável. As previsões ousadas renderam ao Dr. Bueno de Mesquita a reputação de superastro entre os visionários. Mas alguns questionam o rigor de sua abordagem. Se fosse analisar o trabalho teórico que ele tem feito e compará-lo ao trabalho teórico que eu ou outros estudiosos fizemos, incluindo aqueles que são considerados teóricos de jogos formidáveis e criadores de modelos formidáveis, como o próprio Bruce, eu acho que ninguém negaria que Bruce se destaca nessa multidão. E com relação ao modelo dele, que ele construiu como consultor, não temos acesso a ele, então é muito difícil avaliá-lo. Matemático ou profeta? O Dr. Bueno de Mesquita mantém o seu algoritmo patenteado em segredo. Mas as suas previsões sobre a Al-Qaeda, o 11 de setembro e o Oriente Médio indicam que até mesmo a menor virada nos eventos poderia causar uma série de conflitos globais devastadores. O estudo da Al-Qaeda acabou produzindo resultados muito precisos. No meu entender,
Para compreender as táticas da Al-Qaeda, a sua escolha de alvos e tudo mais é fundamental para a nossa segurança nacional. Tanto Michel de Nostradamus como Bruce Bueno de Mesquita dão alertas de um mal vindouro. Quais outras épocas negras eles preveem? E o quanto as visões deles são parecidas? Nostradamus escreveu: Morrem tantos que ninguém saberá quem são os verdadeiros donos de campos e casas. E o mato surgirá nas ruas das cidades, elevando-se acima dos joelhos. Existem alguns problemas fundamentais, em minha opinião, com que cada americano deveria se preocupar. O aumento do custo da gasolina, a recessão, a segurança pessoal e a resolução da guerra do Iraque. O mundo está em um estado muito frágil. A humanidade provavelmente está iniciando a sua fase mais perigosa agora. A nossa habilidade de destruir o nosso mundo, de destruir um ao outro, a nossa habilidade de transcender a novos níveis de intuição. Tanto para o bem como para o mal. E isso está caindo sobre nós. Nações mal intencionadas com bombas nucleares, o desastre econômico, guerras mundiais e até mesmo a vinda de um anticristo. Nostradamus e Bueno de Mesquita deram alertas sinistros sobre a vinda de dias mais negros. Conseguiremos reagir antes que seja tarde demais? Nostradamus escreveu extensivamente de épocas de mudanças, nações se elevando e civilizações desmoronando. Como Nostradamus, o professor Bruce Bueno de Mesquita aborda as maiores questões da nossa época. As visões dele frequentemente são controversas, mas as suas previsões usando a matemática e a ciência quase sempre foram precisas. A Agência Central de Inteligência realizou um estudo secreto para avaliar as deduções e a precisão das minhas previsões. Eles concluíram que estavam certas em 90% das vezes. Então, hoje em dia, as pessoas são muito mais gentis comigo do que costumavam ser. Uma série de problemas críticos que o Dr. Bueno de Mesquita estudou se originam do Oriente Médio. O algoritmo dele mostra que, se Israel e a Palestina não conseguirem acertar as suas diferenças na próxima década, pode haver um desastre global. Se você acha que $1 por litro de gasolina é caro, deve pensar bem, porque pode vir a sentir saudade de quando custava $1. Pois muito facilmente poderemos ter de pagar de 3 a 5 dólares por litro. Isso seria catastrófico para a economia mundial. Um mercado financeiro instável é apenas uma das grandes preocupações de Bueno de Mesquita. A dependência norte-americana no petróleo é, para mim, uma questão de segurança nacional fundamental. Ela costuma ser discutida em termos de custo e em termos de aquecimento global. E somente de vez em quando as pessoas falam em segurança nacional. Mas sejamos bem claros aqui. Grande parte do suprimento vem do Oriente Médio. E como muitos dos governos do Oriente Médio não são lá muito a favor dos Estados Unidos, e demonstraram isso nos anos 70 e em outras ocasiões, podem muito bem fechar a torneira para tentar forçar os Estados Unidos a fazer o que eles querem. Esse é um risco real para o povo norte-americano. Nostradamus previu um destino semelhante. Ele previu que as guerras terrestres sobre recursos naturais ricos seriam uma fonte potencial de destruição. Nostradamus disse: o quanto o grande povo será atormentado, e a lei sagrada em total ruína. Por outras leis, a cristandade é governada quando o ouro e a prata são procurados através de uma nova fonte. O petróleo parece ser uma nova fonte de riqueza, sobre a qual Nostradamus fala que renovará o Império Árabe. Ele diz de uma nova fonte de riqueza. Ele não diz especificamente qual é essa riqueza, mas parecia prever que o grande, ele chamou de Império Árabe, falharia. Mas seria renovado no futuro, encontrando uma nova fonte de riqueza, que só pode ser o petróleo. Nostradamus faz uma referência frequente à ameaça de uma nova era de um império ressurgente, que parece ser composto por extremistas religiosos, ele os chama de hereges. Então, isso é ligado a outras coisas que ele diz sobre o Oriente Médio e uma fonte árabe, sendo a causa de uma guerra futura entre a Rússia e os Estados Unidos. Então, de uma maneira indireta, Nostradamus fala sobre as guerras do petróleo. As previsões do Dr. Bueno de Mesquita e de Nostradamus são estranhamente parecidas. Seria uma coincidência ou existem elementos comuns em seus métodos? Cientistas e visionários já partilharam a meta comum de entender o futuro desde as mais antigas civilizações. A ciência é uma invenção relativa.
Os romanos viam tudo como um todo, tanto os gregos como os romanos viam tudo como um todo. Não havia meio de separar o conhecimento de seu uso. E o uso mais profundo que se poderia ter do conhecimento sagrado, do conhecimento secreto, seria uma conscientização do futuro, uma consciência de como os eventos que acontecem agora acabariam acontecendo. Então, sim, pode-se dizer que a profecia, especialmente no sentido grego e romano, é uma precursora de tudo que consideramos ciência. No ano 8º a.C., a Grécia era o centro do mundo ocidental. E a antiga cidade de Delfos criou seu misterioso oráculo para adivinhar o destino da humanidade. O Oráculo de Delfos era uma instituição e tinha uma organização sagrada. Tinha alguns sacerdotes, todos homens, mas a figura principal era mulher, e ela se chamava Pítia. Pítia era aquela que dava as respostas, previsões e conselhos e tudo mais. O oráculo alcançou tal fama que todos queriam uma previsão ou uma aprovação de Apolo. Sabemos que as pessoas vinham com perguntas muito específicas, por exemplo, devo velejar até tal lugar? Ou enviados de outras cidades faziam perguntas do tipo, devemos fazer a paz ou devemos declarar guerra? A minha história favorita do Oráculo de Delfos é sobre um antigo rei grego que queria saber se deveria declarar guerra contra os persas. Ele foi ao oráculo e perguntou, isso seria uma boa ideia? E de maneira muito ambígua ela disse, se for a guerra, um grande império cairá. Ele presumiu que quando ela disse um grande império cairá, seria o Império Persa, e ele foi à guerra. Ele perdeu e seu império caiu. Pitágoras, um dos grandes filósofos gregos, foi o primeiro a aplicar a matemática ao movimento das estrelas. Como o oráculo, ele era mais conhecido como místico. Ele buscou entender as mensagens que acreditava estarem codificadas nas constelações. Ele é o único caso no qual o antigo misticismo, o misticismo do Egito, e mais para o leste, para a Índia e tudo mais, entrou na nossa conscientização ocidental. Ele codificou ou montou de uma maneira muito simples a ideia de que os números e o significado eram a mesma coisa, que poderíamos designar um significado à nossa realidade usando processos matemáticos. Então foi de Pitágoras que vieram todas as ideias que se tornariam a geometria, a matemática, a álgebra e todas essas coisas. Desde a época de Pitágoras, 500 a.C., até a época de Nostradamus, o século XVI, as constelações eram o foco central da matemática. A astronomia e a astrologia sempre estiveram relacionadas. Elas praticamente eram vistas como a mesma atividade, porque uma vez que se podia prever o movimento dos planetas e operava sob a lei universal de que os céus influenciavam a Terra, então você tentaria prever que tipo de influência os céus teriam sobre a Terra para uso humano. Nostradamus tinha sua própria forma de algoritmo. Era astrologia. Ele frequentemente mapeava os padrões da história repetitiva, usando aspectos e conexões astrológicas raras. O que ele fazia era determinar onde as estrelas estavam no céu. Fazia um gráfico com isso e então utilizando um processo chamado astrologia judicial, que permite ler a astrologia de grandes grupos de pessoas, reinos, reis e rainhas. Aí ele fazia as previsões. Nostradamus usou essa mesma análise astrológica para prever eventos em nossa época. O padrão que ele observou não só previu guerras iminentes por petróleo, como um grande perigo surgindo do Oriente Médio. Uma nova lei vai ocupar uma nova terra em torno da Síria, Judeia e Palestina. O grande império dos árabes bárbaros desmoronará antes que o século do Sol tenha terminado. A quadra 97 da Terceira Centúria diz: uma nova lei ocupará uma nova terra em torno da Síria, Judeia e Palestina. O perigo disso não acontecer é que teremos uma guerra árabe e israelense que dará início ao Armagedon. O Dr. Bueno de Mesquita repete o alerta de Nostradamus sobre as consequências globais da guerra no Oriente Médio. Se houver uma guerra entre os israelenses e os palestinos, o presidente dos Estados Unidos nessa época achará necessário ir em defesa de Israel. Isso terá um grande custo para os norte-americanos. Já estamos sofrendo com o custo da guerra do Iraque.
E existe até o perigo de que soldados americanos tenham de ir lá ajudar. Não temos essa capacidade. Pode ser preciso uma convocação. É uma circunstância cataclísmica. O que pode ser feito para impedir esse possível desastre? Defensores do Dr. Bueno de Mesquita acreditam que a abordagem matemática dele pode fornecer um método para lidar com essas questões. Desde o início até meados dos anos 80, quando o primeiro modelo de Bruce foi para a CIA, muitos analistas usaram o que chamamos de abordagens tradicionais, abordagens intuitivas. Mas, usando o modelo de Bruce, você tem uma descrição mais precisa do mundo e do ambiente político. Ele descobriu, e o seu modelo explicava, que as percepções dos criadores de políticas podem estar erradas porque não analisam o seu meio sistematicamente ou têm informações imperfeitas. As suas perspectivas sobre o mundo são distorcidas. Podem essas ferramentas realmente nos ajudar a evitar uma catástrofe? Nostradamus previu a guerra no Oriente Médio, a ameaça nuclear da Coreia do Norte e a Terceira Guerra Mundial. O que é mais perturbador é que o Dr. Bueno de Mesquita acredita que qualquer um desses conflitos em potencial pode provocar uma conflagração global, um espectro que pode estar no horizonte. Dois homens, possuindo a habilidade de prever o futuro, separados por séculos, culturas e continentes, estão ligados por um desejo comum: saber o futuro. Michel de Nostradamus e Bruce Bueno de Mesquita nos alertaram do perigo com grande precisão. Mas a possibilidade de catástrofe é infinita. Mudanças no clima, choques de asteroides, supervulcões, pragas. Se houver outro grande desastre, como iremos sobreviver? Frequentemente, Nostradamus descreve uma praga nuclear como uma praga oculta, algo no interior, algo invisível, uma falsa poeira que desce sobre o mundo. E existe uma profecia pavorosa que fala da criação de temíveis globos negros, com grande poder de fogo e morte oculta. Nostradamus escreveu: haverá um fogo vivente e morte oculta dentro dos globos aterrorizadores. Horrível, apavorante. À noite, a cidade será reduzida a pó pela flotilha. A cidade em chamas que auxilia o inimigo. Seria essa uma referência velada à situação volátil na Coreia do Norte? As previsões do Dr. Bueno de Mesquita sobre as ameaças nucleares no Sudeste Asiático são igualmente perturbadoras. Ele aponta a Coreia do Norte como uma área principal de preocupação. Em 9 de outubro de 2006, o país comunista testou seu primeiro míssil nuclear. Desde então, seu governo afirma ter a capacidade de construir até 7 ogivas nucleares. Nós insistimos que os norte-coreanos desmontem a sua capacidade nuclear. Esse parece ser o caminho certo, porque não pode haver ameaça nuclear se desmontarem a ameaça nuclear deles. Esse é o caminho errado. O Dr. Bueno de Mesquita propõe um plano que permitiria a Kim Jong-il manter a capacidade nuclear da Coreia do Norte. Mas alguns se incomodam com a sua abordagem. Se Bruce tem um modelo para fazer previsões que, em certo sentido, oferece a fórmula mágica para entender qual direção o mundo está seguindo, então por que os Estados Unidos, que supostamente estão usando esse modelo, estão indo tão mal na política externa? Mas algumas autoridades da espionagem norte-americana concluíram que a matemática é uma fonte de previsões confiável. Durante a época que Bruce trabalhou com a CIA, ele abordou muitas questões. Não posso falar da maioria delas porque são secretas. No mundo da política e das políticas, as pessoas gostam de prever o que vai acontecer. Elas especulam constantemente. Bruce desenvolveu um algoritmo muito sofisticado, mas intuitivamente óbvio, pelo menos para mim, para mostrar como grupos e líderes se reúnem, negociam e, como resultado, certas políticas emergem. Nós precisamos entender os interesses de Kim Jong-il tanto quanto os nossos. Precisamos de um acordo que funcione para nós e sirva aos propósitos dele também, porque se não servir aos propósitos dele, ele não vai concordar. Esse foi um erro que fizemos com ele no passado. Se os Estados Unidos e a Coreia do Norte se enfrentarem no conflito nuclear, as consequências mortíferas que o Dr. Bueno de Mesquita e Nostradamus prevêem são inevitáveis. Os dois oferecem possíveis soluções, uma baseada na astrologia e a outra na ciência.
Essas duas disciplinas podem parecer muito distantes, mas séculos atrás a astrologia e a ciência eram uma só, ministradas pelas instituições de ensino mais prestigiadas e procuradas pelos mais importantes tomadores de decisão da Terra. A astrologia como arte de previsão, uma coisa que os criadores de políticas podiam usar, sempre teve o apoio dos criadores de políticas por governantes de todos os tipos. Praticamente todas as cortes tinham um astrólogo, então a astrologia era o que a ciência é hoje. Os princípios aceitos da astrologia só foram desafiados em 1543, quando o astrônomo Nicolau Copérnico publicou um livro com uma teoria chocante de que a Terra girava em torno do Sol. Isso contradizia a base da astrologia. Toda a astrologia de Ptolomeu em diante, do século II depois de Cristo em diante, era baseada na Terra como sendo o centro do universo. A teoria de Copérnico sobre a rotação da Terra desafiou os méritos da astrologia. Mas a sabedoria convencional da profecia no século XVI estava profundamente arraigada e a sociedade rejeitou essa revelação científica. Para começar, na época de Copérnico, apenas cerca de 5 estudiosos ligavam para a astronomia. E tem outra coisa com a nossa presunção do século XXI. Presumimos que o grande Galileu e o grande Copérnico eram astrônomos. Não, esse era o passatempo. Eles eram astrólogos. Nostradamus usava uma variedade de métodos para gerar as suas visões, desde meditação e escrita automática quando escrevia as quadras em transe, até a alquimia, a ciência de transformar chumbo em ouro. Mas o seu método mais consistente ainda dependia das estrelas. A avó materna dele lhe deu seu primeiro astrolábio, que ele conservou a vida toda. O astrolábio permite que se faça medições muito precisas das estrelas. Então o que ele fazia era determinar onde as estrelas estavam no céu, fazia um gráfico a partir disso e então fazia previsões. O Sol 20º de Touro. A terra estremecerá ferozmente e arruinará o grande teatro cheio, para escurecer e tomar o ar, o céu e a terra. Então os infiéis clamarão por Deus e os santos. A descrição desta quadra de um céu escuro e da terra estremecida aponta para o que alguns acreditam será o maior desastre da história. Uma força mal intencionada se elevará no século XXI e ameaçará a sobrevivência do mundo como conhecemos. Nostradamus prevê a conflagração de fogo no céu, que parece se referir a uma explosão nuclear na terceira centúria, 7ª quadra. Estamos chegando àquele período em que toda essa cultura racional, científica e materialista, de que tanto todos nós gostamos, está acabando, está chegando ao fim. O profeta alerta. Os fugitivos disparam do céu sobre as armas. O conflito seguinte será aquele dos corvos. Eles apelam para a terra por ajuda e auxílio celestial quando os agressores chegam perto das muralhas. Alguns especialistas dizem que a referência que Nostradamus faz a armas disparadas dos céus descreve o disparo de ogivas nucleares. Armas de destruição em massa agora estão ao alcance de governos mal intencionados, como o da Coreia do Norte. Mas o modelo Dr. Bueno prevê uma ação controversa que pode evitar esse cenário apocalíptico. Ele recomenda que a Coreia do Norte desative suas armas nucleares em vez de abrir mão delas totalmente. O acordo com a Coreia do Norte precisa ser o seguinte. Kim Jong-il, líder do acordo, o chefe do governo norte-coreano, tem que acreditar que nem os Estados Unidos, nem a República da Coreia, nem qualquer outra nação vão invadir a Coreia do Norte e derrubá-la. Se Kim Jong-il concordar em desmontar o seu arsenal nuclear, então a comunidade internacional não terá nenhum motivo real para cumprir as promessas que fazem para derrubar o regime dele, porque ele não tem mais ameaças. O algoritmo de Bueno de Mesquita computa que se Kim Jong desarmar suas ogivas, a guerra nuclear será evitada. Ele também prevê que a falha nessa ação radical vai alienar o líder da Coreia do Norte e levar o mundo por um caminho perigoso. É muito mais provável que o leve a renegar um acordo, aumentando o risco de uma troca nuclear na Península Coreana que resultaria numa guerra catastrófica. Os chineses provavelmente teriam de vir em defesa deles. Aí então veríamos uma guerra global com a China, que obviamente afetaria todos os americanos, não só economicamente, mas em termos da nossa segurança em casa e no estrangeiro. Seria absolutamente desastroso. Mas o outro debate sobre a teoria dos jogos, evitar um desastre nuclear, persiste.
Sou provavelmente um dos estudiosos de relações internacionais mais profundamente envolvidos no mundo das políticas. O tempo todo converso com pessoas do mundo das políticas sobre os problemas que os Estados Unidos enfrentam no mundo todo. E no curso de 26 anos, falei com muitas pessoas e nenhuma vez ouvi alguém falar nos modelos de Bruce e dizer que Bruce Bueno de Mesquita descobriu um jeito de prever o futuro que devo levar a sério ou analisar mais a fundo. Eu não acredito nas pressuposições que entram nesse modelo, mas reconheço que os resultados são incrivelmente impressionantes. E eu acredito neles, nos resultados, eu já os vi. A nossa habilidade de evitar uma guerra nuclear pode depender ou não dos métodos de cientistas como o Dr. Bueno de Mesquita. Ou talvez descubramos que os profetas místicos eram mais precisos no diagnóstico do nosso destino. Nostradamus escreveu que o terceiro anticristo ascenderá ao poder na nossa época. Quem preverá com precisão se o anticristo já está caminhando entre nós? No decorrer das eras, profetas como Nostradamus cativaram os crentes usando o poder da previsão. Mas para passar no teste do tempo, o que importa mais é a precisão. O professor Bruce Bueno de Mesquita afirma que o seu algoritmo vai muito além da habilidade humana anterior de prever resultados. E isso leva a uma possibilidade assustadora. Serão os computadores o próximo Nostradamus? Suponha que haja 5 pessoas envolvidas na tentativa de influenciar uma decisão. Então, cada uma dessas 5 pessoas vai querer saber o que as outras 4 vão fazer. E as outras 4 vão querer saber o que as outras 3 estão pensando e assim por diante. Isso significa que existem 5 interações fatoriais possíveis. São 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. São 120. Uma pessoa inteligente é capaz de acompanhar 120 interações na cabeça e acertá-las. Mas agora, suponha que existam apenas 10 pessoas tentando influenciar uma decisão. Ainda não são muitas. 10 vezes 9 vezes 8 e etc. São mais de 3 milhões. Ninguém consegue acompanhar isso na cabeça, mas um computador consegue. Ele não fica entediado, ele não fica cansado, não precisa parar para o almoço, ele não precisa de férias. Ele apenas vai seguir computando. E o meu algoritmo conta com a habilidade do computador lidar com esses números e as interações muito grandes que as pessoas comuns não conseguem acompanhar. Especialistas em Nostradamus acreditam que a ciência pura não é capaz de alcançar a qualidade esquiva que destaca Nostradamus entre os videntes. Eles afirmam que o profeta mais famoso do mundo usou uma abordagem pessoal e atingiu a condição de intocável. As suas profecias foram o trabalho de um homem que conhecia muito bem os seus vizinhos. Ele era médico, entrava em muitos lares e já havia viajado por regiões da Europa. Havia estado na corte em Paris. Ele conhecia os seres humanos, a natureza humana. E numa série de profecias dele, quando analisadas hoje, também nos permite ver que era um humanista. Nos 500 anos desde a morte de Nostradamus, que ele também previu, as suas profecias têm ligação com muitos dos eventos mais importantes do mundo, assim como as suas figuras mais conhecidas. E ele escreveu: um capitão da Grande Germânia trará falsas esperanças ao rei dos reis, o apoio de Panônia, de modo que essa revolta cause um grande derramamento de sangue. Especialistas em Nostradamus afirmam que esta quadra pressagia a ascensão de uma das figuras mais injuriantes de todos os tempos, Adolf Hitler. Alguns dizem que outra quadra chega perto, inclusive, de dar o seu nome. Bestas ferozes de fome cruzarão os rios. A maior parte do campo de batalha será contra Hitler. Em uma grande jaula de ferro, o grandioso será atraído, quando o filho da Germânia nada observa. Outros afirmam que Rister, na verdade, é o nome original da região do Danúbio, na Áustria, perto da casa onde Hitler passou a infância. Outra profecia diz perto do Reno, das montanhas Nóricon, Áustria. É sobre Hitler. Ele nascerá um grandioso entre o povo. Virá tarde demais. Frequentemente, Hitler dizia que ele mesmo chegou tarde demais para parar a grande conspiração que terminou a Primeira Guerra Mundial antes que os alemães tivessem sido derrotados. Enquanto Nostradamus usava a previsão para antecipar esses eventos, Bueno de Mesquita usa a percepção tardia para testar a precisão de seu algoritmo. Essas duas visões do mesmo momento no tempo oferecem comparações intrigantes do estilo e visão desses dois profetas.
Uma das coisas que gosto de fazer com os meus alunos é usar o algoritmo como uma máquina do tempo. Nos colocamos no contexto do tempo usando o algoritmo para ver. Poderíamos ter mudado o curso dos eventos. E a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial poderia ter sido evitada e a minha tendência é me limitar a um período bem curto. Novembro de 1932 até março de 1933. Então, entre novembro de 1932 e março de 1933, existe uma janela de oportunidade para Hitler ter sido impedido. Após a eleição de novembro de 1932, os nazistas eram o maior partido no Reichstag, mas longe de ser a maioria. O plano ardiloso de Hitler era fazer passar uma série de leis chamadas Atos de Habilitação para ganhar o controle sobre o parlamento alemão, o Reichstag, em março de 1933. Hitler deixou as intenções dele bem claras. Se os nazistas assumissem o controle do Reichstag, o objetivo dele era suspender o Reichstag e declarar o partido de oposição fora da lei. Adolf Hitler alcançaria uma vitória política decisiva que ajudou a preparar o palco para a Segunda Guerra Mundial. Em 23 de março de 1933, Hitler fez com que o Reichstag, por 2/3 dos votos, passasse o ato de habilitação. E o que esse ato de habilitação fez foi torná-lo um ditador. Ele podia fazer o que quisesse. Então, daquele momento em diante, ele era o ditador e Führer da Alemanha. E o mundo estava a caminho da guerra. A derrota de Hitler em 1945 pôs fim à Segunda Guerra Mundial, mas era apenas o início do conflito iminente entre o capitalismo e o comunismo. A Guerra Fria poderia se tornar uma luta por poder que consumiu os Estados Unidos e a União Soviética por 45 anos. Ambos os visionários calcularam acertadamente que chegaria ao fim. Nostradamus escreveu: Um dia os dois grandes líderes se tornarão amigos. Seu grande poder então aumentará. A nova Terra América estará no auge de seu poder. Para o sangrento, o número é relatado. É quase como se Nostradamus estivesse vendo uma foto de Gorbachev lado a lado com Ronald Reagan. Ele disse: um dia os dois grandes líderes se tornarão amigos. Seu grande poder então aumentará. Nostradamus viu o futuro como um filme. Gorbachev, o premier da Rússia, e seu amigo Ronald Reagan criaram o Tratado Estratégico de Redução de Armas e iniciaram o caminho que nos afastaria da Guerra Fria. O algoritmo do Dr. Bueno de Mesquita produziu resultados incrivelmente parecidos com a previsão de Nostradamus. O modelo foi usado para prever com antecedência que haveria um golpe contra Mikhail Gorbachev na União Soviética. Antes do golpe, eu havia enviado um comunicado a algumas pessoas da CIA dizendo que haveria um golpe e que era provável que o golpe fracassasse uma semana após a sua ocorrência, que Gorbachev, como resultado do golpe, ficaria numa posição enfraquecida e que no período de mais ou menos um ano depois disso, a União Soviética implodiria e se dividiria em repúblicas autônomas e deixaria de existir. Comparações diretas dos métodos de Nostradamus e Bueno de Mesquita destacam como a ciência se separou de suas raízes astrológicas. Uma das figuras mais importantes nessa evolução foi Sir Isaac Newton, o inventor da física moderna, um homem que é considerado o maior cientista da história. A teoria de Newton sobre o universo provavelmente foi o início do fim da astrologia, simplesmente porque a ideia de que a mesma lei da física controlava o movimento celestial, assim como controlava o movimento e as alterações dos objetos na Terra, significava que aquela antiga ideia de que os céus imutáveis, estavam controlando ou, pelo menos, contribuindo para mudanças na Terra e a vida humana na Terra estava desaparecendo. A maior parte do trabalho de Newton vem dessa ideia que Copérnico começou, que se criaria uma matemática que daria para determinar milhares de anos no futuro, onde os planetas estariam e quais alinhamentos estariam sofrendo. 100 anos antes de Isaac Newton, isso teria sido misticismo. Se Nostradamus tivesse anunciado que todas as leis naturais têm bases profundas na matemática, ele teria sido levado diante do Tribunal da Inquisição. Newton conseguiu se livrar porque a matemática havia se desenvolvido ao ponto de ter poder. As leis do movimento eram úteis para as pessoas que estavam disparando armas. Sem a lei do movimento de Newton, era muito difícil mirar um canhão com precisão. Newton também era um homem profundamente religioso que não via conflitos entre sua ciência e a sua crença em um ser divino.
A sua meta principal provavelmente era religiosa, era para tentar entender como Deus transformava materiais, como Deus criava materiais onde o poder de Deus estava localizado em algum lugar fora deste mundo e como ele era mediado até os seres humanos. Newton passou a acreditar que a Bíblia continha um código secreto que, uma vez decifrado, poderia prever o futuro. Ele trabalhou incansavelmente para criar uma fórmula matemática para quebrar o código e se convencer de estar oculto nas escrituras. Newton nunca publicou todos os seus trabalhos místicos. São trabalhos sobre alquimia e trabalhos sobre suas tabelas proféticas que nunca foram publicadas e que ainda existem na forma de manuscritos no Museu Britânico. Ele não os divulgou em seu tempo porque ele queria ser considerado um racionalista. Ele queria o emprego oferecido pelo rei como o guardião do tesouro. Ele não queria balançar o barco introduzindo aquilo que, naquela época, no início do século XVIII, teriam sido ideias antiquadas. Na época, e isso foi perto do final do século XVII, havia interesse nas profecias apocalípticas. E havia essa opinião prevalecente de que o fim do mundo estava muito próximo. E Newton achava que era possível usar a profecia para refutar a opinião prevalecente e que ele podia mostrar que não aconteceria antes de 2060. Esse era o cálculo dele. E esse cálculo dele é baseado numa parte das escrituras nos versos do livro de Daniel. Ele achou que tinha encontrado uma data inicial e, fazendo uma projeção, achou que tinha encontrado uma data final. E, curiosamente, a data final seria mais ou menos agora. Em outras palavras, no início do século XX, segundo os cálculos de Newton. Como Isaac Newton, Nostradamus acreditava que a Bíblia podia ser usada para prever o futuro. Ele previu que haveria 3 anticristos no decorrer dos séculos. O primeiro foi Napoleão e o segundo, Adolf Hitler. Se analisar Napoleão e Hitler, você verá que existem semelhanças enormes. Não em técnicas, não em ideias, mas no que eles estavam querendo. No fim, é poder o que o anticristo quer. É um poder secular. É um poder individualista que é baseado no livre-arbítrio para escolher o mal. Escolher maus caminhos, para escolher caminhos que são contra as ideias de Deus e da Igreja, se é o que o indivíduo quiser escolher. E vemos isso claramente em Napoleão. E vemos mais uma vez e muito claramente em algumas das quadras de Nostradamus sobre Napoleão. Quando chegamos a Hitler, vemos quase uma besta louca. Alguém por quem o mundo todo tem de se unir para pôr de volta na jaula. Cada um desses anticristos parece ser exponencialmente pior do que o último. Então, o anticristo final, que supostamente emergiu em algum momento entre 1999 e 11 de setembro de 2001, pode ter sido descrito nas profecias. Estamos na época do anticristo agora. Quando chegamos ao terceiro anticristo, estamos vendo um choque cultural, uma guerra não só de cidades, estados ou impérios, mas uma guerra de religiões e culturas pela própria alma da humanidade. Embora Nostradamus tenha sido vago ao dizer se o homem sobreviveria à chegada do anticristo, ele apontou para um evento vindouro que será perturbadoramente decisivo. Em uma de suas quadras, a quadra 1074, ele menciona especificamente que, pouco depois da virada do 7º milênio, que pode acontecer a qualquer ano agora, que haverá uma grande perturbação. A Terceira Guerra Mundial não é citada especificamente, mas existem claros indícios de que um grande conflito global está a caminho. Como que para enfatizar o perigo, a imagem de um grande encontro é um tema que Nostradamus repete várias vezes. O Dr. Bueno de Mesquita também produziu a sua própria previsão assustadora em relação à perspectiva da guerra para terminar todas as guerras e, possivelmente, a existência da humanidade. Mais de 70 milhões de pessoas pereceram em 2 guerras mundiais no século XX. Uma terceira guerra mundial, se travada com armas nucleares, poderia ser ainda mais mortífera. Nostradamus era um excelente observador da tendência ao conflito da natureza humana. Ela o incentivou a examinar o espectro de uma guerra mundial final. Existe um tipo de ciência ao qual Nostradamus faz muitas referências. E ele era bem versado nessa ciência. É a história.
Ele havia lido as obras de todos os historiadores da Grécia e de Roma, mas ele também usou os seus conhecimentos da história, dos grandes eventos do passado e da natureza humana que frequentemente costuma se repetir, e recriar as mesmas catástrofes, as mesmas guerras, repetidamente. O passado anuncia o futuro repete o passado. As guerras religiosas, em particular, ecoam nas profecias de Nostradamus. Ele indicou especificamente a dificuldade de enfrentar extremistas religiosos como o primeiro passo para a ruína. Alguns observadores que têm estudado o seu trabalho acreditam que os estágios iniciais da profecia de Nostradamus estão se desdobrando. Quando os Estados Unidos mandam mais forças-tarefa para a região do Oriente Médio, num período de 3 dias após anunciar que estavam navegando até o Golfo Pérsico, a Geórgia foi invadida pela Rússia. Esse é o grande jogo de xadrez que está para começar. Para a Rússia, o seu vassalo é o Irã. E para os Estados Unidos, o seu vassalo é Israel. Nostradamus temia o perigo causado pelos conflitos religiosos. Ele viveu numa época em que a grande superpotência era a Igreja. Até mesmo reis e rainhas tinham de ser cautelosos. Isso lhe deu informações e deu forma ao seu entendimento das forças políticas. Se escrever essa carta para um homem do clero, ele a mostrará à Inquisição e eles virão e me farão em pedaços? Eu tenho certeza de que isso influenciou a sua ideia de sociedade no futuro e tudo mais, e sua ideia da natureza humana. Naqueles dias, a Igreja era muito rígida sobre isso. O futuro estava nas mãos de Deus. Ninguém podia saber do futuro, exceto Deus. Então, quando você afirmava, como Nostradamus, que sabia o que aconteceria no futuro, colocava a si mesmo numa posição perigosa. E ele sabia que a Igreja estava de olho nele. De vez em quando, havia a ameaça de que ele poderia ser levado diante de um tribunal e jogado na prisão. Para se proteger da ameaça constante de perseguição, Nostradamus ocultou o seu trabalho numa linguagem propositadamente vaga, o que não o deixaria mal com seus inimigos. E essa sua habilidade contribui para a sua reputação até hoje. É uma pergunta que tem sido feita há 450 anos. Ele era para valer? Era um vigarista? Nostradamus deixou claro que teve de usar as armas de um charlatão para esconder as suas profecias. Ele diz isso abertamente em seus escritos. Que foi obrigado a escrevê-los de maneira nebulosa, estranha, passional e poética, de modo a mascará-los, para que ficassem claros o bastante para as pessoas do bem verem o futuro e o mudarem, e obscuros o bastante para as pessoas do mal não verem o suficiente para piorar as coisas. Como Nostradamus antes dele, Bruce Bueno de Mesquita tem seus críticos. A maioria dos acadêmicos se contenta em analisar o passado e não usam a ciência e a matemática para prever o futuro. No início da minha carreira, fazendo trabalhos sobre a tomada racional de decisões na guerra, e então aplicando isso a uma previsão, eu fui muito criticado. Para começar, muitas pessoas achavam ofensiva a ideia de que as guerras podiam ser decisões racionalmente calculadas. Elas gostavam da ideia de que as pessoas tropeçavam nelas por acidente. E eu indiquei que a grande maioria das guerras é vencida pelo lado que inicia a guerra. Isso sugere que estavam preparados para vencer. Não foi um evento casual. O mundo do comportamento humano é probabilístico. Isso cria uma certa quantidade de tensão e pressão dentro do mundo das ciências políticas. Para uma grande comunidade de cientistas políticos, uma grande resistência a esse tipo de modelo. Eles não sentem que a matemática tem seu lugar na compreensão da política. Aqueles que testam os limites da ciência frequentemente foram recebidos com ceticismo. Quase um século após a época em que Nostradamus viveu, as raízes dessa liberdade intelectual começaram a se estabelecer e assim nasceu a Era da Razão. Os filósofos do século XVIII e o iluminismo disseram: estamos confiando num novo método. E uma parte desse novo método era o método do raciocínio científico. A ideia de que havia um método de raciocínio que poderia estar além dos seres humanos que não confiavam nas palavras das autoridades, independentemente de sua forma, foi, na verdade, um movimento muito poderoso na história humana. Havia os grandes pensadores racionalistas, que pensavam que podíamos criar qualquer futuro que desejássemos.
E essa é a fonte de importantes eventos históricos, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, em que a ideia de Deus, igreja e rei foram repentinamente destronados e o livre-arbítrio humano individual foi posto em seu lugar. Não é acidente termos ido de reinos a nações ao mesmo tempo em que desenvolvemos o racionalismo, a ciência e todas essas coisas que nos separavam do grande padrão profético, se é possível falar assim. Essa visão racional do mundo levou a profecia a se tornar marginal. A ideia de que os céus controlavam a Terra era considerada misticismo atrasado. Logo, as previsões se tornaram parte do processo científico. Parte da revolução científica era exatamente a ênfase na experimentação e na previsão. A teoria deve ser testada através de experimentos e deve ser testada através das previsões que faz sobre esses experimentos. O trabalho de Bueno de Mesquita utiliza a mesma filosofia, decodificando o comportamento humano com números concisos para prever o futuro e confiando em computadores em vez de sua visão pessoal. Ele tem usado este modelo para analisar uma das situações mais voláteis do mundo, o futuro do Irã. A minha análise indica que quanto mais forte a administração americana empurrar o Irã, maior será a influência dos radicais e mais provável será que, como uma questão de orgulho nacionalista, os iranianos vão querer seguir em frente e construir uma arma nuclear. Por outro lado, se mostrarmos uma atitude mais conciliatória, se mostrarmos uma disposição para renovar relações diplomáticas com o Irã, então os radicais ficarão isolados e os elementos mais moderados do Irã irão entrar em ação, dominar a sua política doméstica e então teremos uma situação bem melhor. Embora Bueno de Mesquita acredite que uma solução pacífica é possível, ele reconhece que as relações entre os Estados Unidos e o Irã são frágeis. Se forçarmos na direção errada e ajudarmos a dar poder aos mais linha dura no Irã, então enfrentaremos a provável necessidade de usar a força militar para tentar eliminar a sua capacidade nuclear. E se eles forem bem-sucedidos na construção de algumas bombas ou locais escondidos que não podemos eliminar, então vamos enfrentar uma necessidade de invasão e derrubada do governo iraniano. E essa será uma batalha dura, uma batalha cataclísmica. Os iranianos usarão armas nucleares se puderem consegui-las. Essa é uma situação extremamente perigosa. Especialistas em Nostradamus dizem que o famoso profeta também previu que a Terceira Guerra Mundial ocorreria no início do século XXI. Eles apontam para as tensões crescentes entre Rússia e Estados Unidos sobre a guerra contra o terror como sinais de alerta antecipados. Nostradamus escreveu: Grande pó. Grande mal será recebido através de Gauss. Vão terror para o leão marítimo. Pessoas passarão pelo mar em números infinitos. Nem 1/4 escapará. E assim ele diz na segunda Centúria Quadra 94. Os reinos dados a homens incapazes de prudência farão essas coisas. E então, para os grandes irmãos, morte e dissensão. Agora, com essa passagem, nos movemos para o futuro próximo. De certo modo, começamos com o fato de que a Rússia e os Estados Unidos eram aliados próximos no início da guerra contra o terror. Se uma nova Guerra Fria ocorrer entre os Estados Unidos e a Rússia, os dois irmãos citados nas quadras de Nostradamus, ela pode rapidamente se tornar um conflito armado, ou pior, a guerra decisiva. A Rússia e os Estados Unidos são os dois grandes irmãos. Para ele, e frequentemente é mostrado não só por Nostradamus, como por outras tradições preditivas, que existe um padrão que dizia que a Guerra Fria nunca causaria um conflito termonuclear, mas que de 3 anos e 7 meses até 13 anos, da época em que uma fonte do Oriente Médio mina essa irmandade, a Rússia e os Estados Unidos poderiam entrar em guerra termonuclear. Assim como Nostradamus acreditava no poder na intervenção humana nas questões do destino, Bueno de Mesquita também. Ele sugere que os criadores de políticas se voltem para uma
dessa ordem medieval. E a possível ligação de Nostradamus com essa irmandade misteriosa sempre foi motivo de discussão. Passando a casa de Nostradamus, em Salon de Provence, existe uma igreja que foi projetada e construída pelos Templários. A informação que eles esculpiram na fachada dessa igreja pode ter sido uma das maiores influências para Nostradamus tentar ver o futuro e de sua visão sobre ele, e pode ter influenciado diretamente a sua consciência do período em que vivemos hoje. Parte do grande sucesso de Nostradamus foi a aplicação inteligente de métodos secretos. No decorrer da história, os supostos profetas mantinham seus métodos em segredo. Por quê? Por quê? Para ter uma vantagem. É óbvio que se você dispõe de um meio de prever o futuro, não quer que outros saibam como faz. Se outros tiverem acesso aos seus métodos, podem encontrar falhas nele. Podem descobrir que eles não funcionam lá muito bem. No século XVII, à medida que as profecias se tornavam ocultas e veladas pelo segredo, adquiriram um ar de ocultismo e passaram a ser vistas como algo obscuro e ligeiramente perigoso. Ironicamente, essa transformação também garantiu a fama perene de Nostradamus. Nostradamus viveu num período de tempo primordial entre o desenvolvimento da ciência e o último suspiro da filosofia natural. Ele foi muito importante. Nostradamus foi o único visionário da Renascença ou do final da Idade Média a ter sobrevivido. Cientistas comportamentais acreditam que a profecia tradicional agora é desnecessária, que a matemática é o segredo para desvendar o mundo caótico da atualidade. O que é legal sobre esse algoritmo é que, pensando rigorosamente e sistematicamente, o resultado é uma série de previsões completamente diferentes daquelas que você instintivamente imagina, tipo, essa é a resposta certa, devemos fazer isto. A teoria dos jogos pressupõe que as pessoas são racionais, mas muitos interpretam erroneamente o significado disso. Na verdade, significa uma coisa muito simples. Quer dizer apenas que as pessoas tentam fazer o que acreditam ser melhor para elas. Elas podem errar, as coisas podem ir mal para elas, mas elas tomam decisões baseadas em suas crenças e em suas preferências. Eu não sei se chamaria de salvar a nós mesmos de nós mesmos, mas permite que nos desapeguemos da nossa tendência de considerar um determinado conjunto de comportamentos como sendo certo e pensar em qual é o comportamento certo sob determinadas circunstâncias. Bueno de Mesquita acredita que o seu modelo pode ajudar os nossos líderes a evitar o mal-entendido que frequentemente estraga os seus melhores planos. Esse mal-entendido é pensar que as questões externas são diferentes de outras políticas domésticas por ser entre nações, que são as nações que criam políticas, e que são as nações que buscam os seus interesses nacionais. Por que isso é errado? Porque líderes governam países. E os líderes estão interessados em seu próprio bem-estar. E o seu próprio bem-estar pode não ser o mesmo que o bem-estar de seus cidadãos. Existe um momento em que devem abrir mão, e líderes não gostam de fazer isso. Eles buscam seus próprios interesses, eles buscam ficar no poder. Esta é apenas uma das questões complexas em jogo na política norte-americana no Iraque, onde um só passo mal dado pode ter consequências catastróficas. Ser um falcão nem sempre é a melhor opção, e ser uma pomba nem sempre é a melhor opção. A melhor opção vai variar conforme as circunstâncias. Devemos saber quando devemos negociar e quando devemos pensar numa opção militar. Bueno de Mesquita vê o Iraque como uma série de linhas repletas de nós, onde um só puxão pode levar a uma série de resultados ruins. A saída mais indicada neste caso seria tirarmos as forças americanas desse papel combativo. Elas ficariam paradas em enclaves no Iraque, esperando ser despachadas de volta para os Estados Unidos. Nostradamus previu uma reação em cadeia semelhante. É interessante que ele descreva que uma guerra calamitosa sob câncer é um desastre para um país nascido sob câncer. Os Estados Unidos nasceram sob o signo de câncer. De vez, o reino se estende pela Europa. A cidade arde e a espada corta. O grande da Ásia, terra e mar, um grande exército. Um azul a Pérsia atravessam, levados para a morte. Se você considerar a nossa posição no Iraque e então imaginar a Pérsia, que é como Nostradamus teria pensado no Irã, e todos os conflitos que têm ocorrido nos últimos 10, 20 anos no Oriente Médio, parece que Nostradamus os viu como um todo, sem emendas. Ele não os separou em diferentes conflitos. Ele, na verdade, os viu como uma sucessão de eventos que ocorrem um atrás do outro.
As muitas ameaças à paz global são claras, mas outras visões de Nostradamus e Bueno de Mesquita em relação aos Estados Unidos são alarmantes. O país é capaz de enfrentar essa maré de ameaças potencialmente devastadoras? Ele permanecerá como uma grande potência mundial ou seu tempo já passou e está fadado ao declínio e à destruição? Na época de Nostradamus, os Estados Unidos não existiam. Mas o profeta escreveu muitas quadras sobre uma única superpotência dominante e dá pistas sobre o seu destino sombrio. Como que se fosse uma resposta à descrição dele, desde a Guerra Fria os Estados Unidos permaneceram sozinhos como a nação mais poderosa do mundo. Mas agora o país se encontra numa encruzilhada. Os Estados Unidos conseguirão transcender seus problemas ou o seu colapso é iminente? Os Estados Unidos têm a sua própria interpretação das profecias, que nasceu da época racional da Revolução Americana, mas é baseada na crença de que o país tem um destino, que esse é um destino racional e secular, que podemos criar a nossa própria sociedade, a nossa própria realidade, e que será tão poderosa e influente quanto Roma ou o Egito. Bom, chegamos lá. Somos o império mais poderoso que já existiu na face da Terra, mais do que o Império Britânico, Roma ou o Egito. Nostradamus escreveu: o rei quererá entrar na nova cidade. Através de seus inimigos, ele virão a subjugá-la. Os cativos são falsamente libertados para falar e agir. O rei estará fora e ele se manterá longe do inimigo. Impérios morrem. Essa é uma lição que Nostradamus aprendeu no colo de seu avô, sentado nas ruínas de Glanum. Estamos vivendo a época em que chegamos à expressão máxima da nossa cultura, do nosso império. E como Nostradamus nos diz, estamos enfrentando desafios, mas podemos não ser capazes de superá-los. Especialistas em Nostradamus acreditam que ele aponta para a China como a próxima precursora da queda dos Estados Unidos. Ele compara essa ameaça a outra que, como estudioso da história, ele entendia bem. O oriental sairá de seu trono atravessando os Apeninos, vendo a França transportado pelo céu, pelas águas e pela neve, e golpeará a todos com seu cajado. Nostradamus usou a alusão a algo que era popular em sua época. O último grande bicho-papão da Europa, que era Gengis Khan, seus irmãos e filhos. No século XIII, Gengis Khan fundou o maior império da história, que se estendia por toda a Ásia. E Nostradamus faz uma comparação dessa dominância extraordinária com o atual avanço do poderio chinês. Se não fosse a morte de Gengis Khan e a morte de seus sucessores, eles teriam conquistado a Europa. Portanto, ele fala da vinda de um novo império chinês. E não serão os Estados Unidos. Será o século do grande mongol ressurgente da China. Seria a ascensão da China comunista a ameaça à predominância americana que Nostradamus sugere? O Dr. Bruce Bueno de Mesquita procurou responder a essas questões. Ao analisar um período de 100 anos e fazer a seguinte pergunta: qual será o papel dos Estados Unidos no mundo? É evidente que ele não será mais a única potência hegemônica que é hoje. Historicamente, os Estados Unidos contaram com o seu poder de inovação para ignorar as previsões pessimistas e evitar os ataques estrangeiros que buscavam a sua ruína. Essa força cultural tem suas raízes na era do Iluminismo, um movimento intelectual que começou na França no final do século XVII e início do século XVIII. Um dos grandes facilitadores do avanço da ciência ou do acúmulo do conhecimento científico foi o financiamento público e particular da ciência. Esse apoio à ciência aconteceu nos Estados Unidos nos idos de 1860 e 1870, e daquele momento em diante houve um grande avanço da ciência. A evolução de ideias intelectuais levou a descobertas e avanços científicos que melhoraram não só a compreensão que o homem tem do mundo, mas também a sua qualidade de vida. De uma hora para outra, a ciência começou a atrair o apoio financeiro antes dado às profecias. E isso aconteceu como resultado de uma guerra, a Segunda Guerra Mundial, com as verbas públicas para as pesquisas militares.
E daquele momento em diante, se você pensar na quantidade de dinheiro dos contribuintes que foi usado para financiar a ciência, através da Fundação Nacional para o Avanço da Ciência e através do Ministério da Saúde foi descomunal. E a obtenção desse tipo de verba para pesquisas científicas significa que o conhecimento científico crescerá num ritmo inacreditável e é isso que acontece hoje. Nas profecias de Nostradamus, isso deve acontecer quando os Estados Unidos forem a última grande superpotência. Quando isso acontecer, o país estará no auge de seu poder. Esse será o início do fim. E já estamos vendo o declínio dos Estados Unidos enquanto falamos. Bruce Bueno de Mesquita também está preocupado com o futuro sombrio dos Estados Unidos. Embora ele concorde que haverá problemas mais adiante, não está convencido de que a China esteja pronta para assumir o papel como a próxima grande superpotência. Hoje, muitas pessoas que acham que daqui a 100 anos a China será a maior potência do mundo, eu acho que não. Acho que a China será um país consideravelmente mais fraco porque vai implodir. É interessante, a propósito, lembrar que a China hoje é a segunda maior economia mundial e que era a segunda maior economia do mundo em 1890. Nesse sentido, o país não avançou, ainda é um país pobre, com uma baixa renda per capita e uma maior disparidade de renda. E à medida que crescer, será mais difícil sustentar a corrupção e o apoio às autoridades centrais, e eu acho que a China desabará sob seu próprio peso. Se esta previsão estiver certa, é possível que os Estados Unidos possam solucionar o seu problema atual antes que seja tarde demais. De acordo com Bueno de Mesquita, o nosso maior desafio pode ser a maneira como abordamos esses problemas. Através de um algoritmo como o meu, a ciência pode apontar o caminho para encontrar soluções para os problemas. Precisamos de uma boa ciência que avalie a lógica e a evidência e precisamos escolher líderes com sabedoria o suficiente para reconhecer a lógica e a evidência e tomar boas decisões. Infelizmente, a sabedoria é um produto muito escasso. Poucas pessoas a têm e a maior parte do tempo, a maioria dos políticos eleitos não a tem. E se você depende de pessoas que não têm sabedoria, então nem toda a ciência do mundo vai nos salvar. Surpreende-me que a tomada de decisões seja o último campo que ainda não foi sistematizado. Quando pensamos na ciência, sabemos como pensar em biologia, física ou química. Somos capazes de levar pessoas à Lua. Temos grandes avanços em termos de compreensão do processo de tomada de decisão no cérebro das pessoas. Temos um incrível poder de computação e computadores. Mas quando o assunto é tomada de decisões, a maioria das pessoas ainda depende da intuição para tomar essas decisões. Cientistas como o Dr. Bueno de Mesquita já se libertaram das restrições da teoria científica. Mas será que a ciência que pode nos salvar se voltará contra nós através de um golpe veloz e mortífero? As visões de Nostradamus incluem os maiores temas da vida e da sobrevivência humana. Uma imagem recorrente em seus escritos é o Sol. Embora ele use esse símbolo primordial mais frequentemente para falar de renascimento e renovação, para ele o Sol também é um elemento inexoravelmente perigoso. Pelo calor solar sobre o mar, de Negroponto os peixes quase cozidos. Os habitantes os virão destruir quando Rhodes e Gênova precisarem de provisões. Nostradamus descreve um tempo no futuro em que existe um sol queimando e escaldando e fazendo ferver os rios e lagos. Nostradamus sempre destacava o grande poder do Sol, insinuando que nada pode salvar o homem da fúria da natureza, incluindo as variações extremas e periódicas da temperatura do Sol. O aquecimento global e todo o advento das secas e desastres agrícolas e mudanças climáticas, mudanças no universo à nossa volta. Todas essas ideias eram muito poderosas para Nostradamus e ele usou muitas quadras para falar dos resultados desses eventos. Nostradamus alerta. No ano em que Saturno e Marte arderem igualmente, um ar muito seco, longa trajetória, por fogos secretos de ardor, grande lugar abrasado, pouca chuva, vento quente, guerra, incursões. Podemos dizer que as referências dele às secas na África, no norte da África, têm a ver com a expansão do deserto do Saara e os problemas com Darfur e o Sudão. Também podemos ver que todo o aquecimento global está ligado à ideia que ele tem de enchentes e do grande desastre que se abaterá sobre a civilização ocidental. Durante 40 anos, o arco-íris não aparecerá.
Por 40 anos aparecerá todos os dias. A terra já seca ficará mais ressequida e nessa época haverá grandes enchentes. Ele fala de uma enchente que vem do oceano e chega até Paris. Que é o que vai acontecer se os oceanos começarem a se elevar. E ele então fala de supertempestades. A grande cidade do Oceano Marítimo cercada por um pântano de cristal. No solstício de inverno e na primavera, será castigada por ventos terríveis. Bruce Bueno de Mesquita também analisou as implicações a longo prazo do aquecimento global e fala das complexidades de um remédio eficaz para o perigo. A Terra tem um ciclo climático de elevação e queda de temperaturas. Mas podemos fazer alguma coisa em relação à quantidade de energia que queimamos, quer seja dirigindo furgões ou carros pequenos, quer usemos lâmpadas incandescentes ou se usamos lâmpadas fluorescentes. O efeito que a atividade humana tem sobre o aquecimento global é evidente. Está claro que é real. Embora os avanços tecnológicos da era industrial do século XIX tenham alimentado o progresso do homem como espécie, essa mesma ciência agora ameaça nossa sobrevivência. O aquecimento global é apenas um exemplo de que as invenções da ciência são uma fonte potencial de perigo. E uma série de outras ameaças criadas pelo homem podem acabar levando à nossa destruição. A ciência é uma faca de dois gumes. E também a ciência que pode criar a engenharia genética e pôr fim às doenças é a mesma ciência que os nazistas usaram para tentar destruir a humanidade. Podemos iluminar o mundo com um átomo, podemos destruir o mundo com um átomo. Podemos criar um novo mundo e podemos destruí-lo. Estamos num momento de profundas mudanças. E as nossas resoluções para os próximos 10, 20 anos serão cruciais para definir se teremos descendentes. A ciência hoje permeia praticamente todas as áreas da nossa vida, mas de muitas maneiras sempre foi assim. Até mesmo a profecia está intimamente ligada à ciência. Os métodos comuns a Nostradamus e ao Dr. Bueno de Mesquita são um exemplo bem claro desse caso. Pode-se dizer que existe uma semelhança na maneira com que Nostradamus e o Dr. Bueno de Mesquita abordam a ideia de designar valores a interações individuais, ou seja, a sua capacidade de ler as pessoas de maneira correta, de avaliá-las de maneira correta. O Dr. Bueno de Mesquita afirma que o seu modelo é objetivo, mas como Nostradamus, parece que ele depende de informações sobre a natureza humana para aplicar o seu algoritmo. Um aspecto muito singular sobre ele é o seu talento e a sua habilidade de entrevistar pessoas e fazer com que elas contem a ele coisas que talvez não contassem a outra pessoa. Ele tem uma habilidade única e muito sutil de obter confissões, que permite a ele extrair, discriminar e combinar informações que eu aposto ninguém mais poderia obter. Ele entrevista especialistas e pergunta o que vai acontecer. E submete isso ao modelo dele e às vezes obtém um resultado diferente. Mas o resultado dele é mais preciso do que aquele previsto pelos especialistas e isso parece estranho porque, para começar, foi de onde grande parte das informações vieram. Ele descobriu e o modelo dele explicou por que as percepções dos criadores de políticas podem estar erradas, porque eles não analisam o seu meio sistematicamente ou têm informações imperfeitas. A sua perspectiva de mundo é distorcida e, usando o modelo de Bruce, você obtém uma descrição mais precisa do mundo e do meio político. Essa mesma informação subjetiva sobre a alma humana talvez seja a melhor maneira de descrever a dádiva que Nostradamus possuía. Embora as estrelas fossem a sua maior fonte de inspiração, a sua grande intuição e instinto para o comportamento e a motivação humana fizeram dele o visionário definitivo. Ele era muito bom em ler pessoas e, sim, eu tenho certeza de que isso influenciou o seu conceito sobre a sociedade do futuro e tudo mais, e o seu conceito sobre a natureza humana. Eu acho que sempre que alguém é capaz de chegar a decisões racionais sobre o comportamento humano, isso influenciará a sua ideia geral da história. A maioria de nós não consegue fazer deduções muito racionais sobre a motivação das outras pessoas e como elas agirão. Um grande entendimento da humanidade pode ser o que faz profetas como Nostradamus e seus colegas modernos como Bueno de Mesquita se destacarem na multidão. É uma grande habilidade de ver o âmago do comportamento humano. O mundo do comportamento humano é probabilístico. Parece que Einstein disse que Deus não joga os dados no universo.
Bem, Deus joga os dados do comportamento humano. As pessoas se comportam de maneira probabilística. E isso significa que fazer previsões é uma coisa muito complicada. É por isso que chamamos as ciências exatas. A física, a química e tudo mais são ciências fáceis. As ciências exatas são as ciências sociais, pois lidamos com partículas estratégicas que respondem ao fato de que estamos tentando lidar com elas. Embora as fronteiras entre ciência e profecia estejam se desmanchando, é difícil fazer medições precisas de índices de acertos. Mas Bruce Bueno de Mesquita leva os dois em conta nas questões complexas que examina, como o possível aquecimento fatal do nosso planeta. Analisei a questão do aquecimento global com o meu algoritmo e acho que o resultado trouxe algumas informações importantes. Existe uma forte inclinação para a criação de tratados globais como maneira de regulamentar e solucionar os problemas das emissões e os efeitos sobre o aquecimento global. Mas eles não têm nenhum efeito benéfico, são apenas mecanismos para nos sentirmos bem, só tapinha nas costas, sem nenhuma consequência realmente benéfica. As implicações da análise do Dr. Bueno de Mesquita são sombrias, mas o mais preocupante é que Nostradamus concorda com ele. Nostradamus descreve que o Sol se torna um terrível fogo no céu. No 48º grau do climatérico, no final de Câncer, tão grande a seca que os peixes nos mares, rios e lagos são fervidos, e o sudoeste da França é atingido pelo fogo dos céus. Ele pode estar descrevendo uma seca terrível nas grandes planícies dos Estados Unidos e do Canadá, os cinturões verdes do mundo. Isso pode ter uma ligação direta com as fomes mundiais que Nostradamus prevê. Nostradamus sempre se referia ao todo e era fascinado pelas crises de consequências globais. Se houvesse uma seca grave o bastante para parar a produção de alimentos nos Estados Unidos, onde a coisa ficaria ruim, não seria tanto nesse país, onde a situação seria grave, mas ela seria catastrófica, além das nossas fronteiras, porque nós somos a cesta de pão do mundo. Estima-se que se as exportações de alimentos fossem cortadas em um ano, 400 milhões de pessoas na África poderiam morrer de fome e inanição. Nostradamus prevê que essa fome fugirá ao controle e que o nosso mundo voltará ao barbarismo. A grande fome que sinto se aproximar retornará muitas vezes e será universal. Será tão vasta e tão longa que arrancarão raízes de árvores e crianças dos seios. Ela seria tão vasta e virulenta que bebês seriam arrancados dos seios maternos e o homem comeria o seu próximo. Esse cenário apavorante de Nostradamus é uma de suas descrições mais explícitas do fim do mundo. Mas a data, a hora e o local exato de sua ocorrência são grandes mistérios que escapam até dos profetas. Será que a fórmula de Bueno de Mesquita finalmente responderá essas perguntas? E o que Nostradamus vê mais adiante, no escuro túnel do tempo? Vocês verão cedo e tarde as mudanças feitas, horrores e vinganças extremos. Pois enquanto a lua é conduzida por seu anjo, os céus se aproximam da hora do juízo. Nas manchetes de hoje, as previsões políticas e econômicas pessimistas dominam. Mas o mais assustador é que o universo sempre seguiu um padrão de destruição periódica. Em sua história conhecida, o nosso planeta sofreu pelo menos 5 grandes extinções. A última ocorreu 65 milhões de anos atrás, quando os dinossauros foram varridos da face da Terra. Tanto profetas como culturas antigas já escreveram sobre os últimos dias. Todas as grandes crenças têm uma visão precisa do final dos tempos, o Armagedon, a marca da besta, o quarto cavaleiro. Alguma visão do Apocalipse? As quadras de Nostradamus descrevem o final dos dias com detalhes horripilantes. Pelo fogo ele destruirá a sua cidade, um coração frio e cruel. Sangue será derramado, por ninguém terá misericórdia. Palavras como sangue, morte e outras palavras violentas são recorrentes e são uma constante. As quadras estão repletas delas. E elas anunciam um futuro muito sombrio e sangrento. Tanto Nostradamus quanto Bruce Bueno de Mesquita podem partilhar a crença de que o destino não é totalmente predestinado.
que determinadas escolhas em momentos críticos podem mudar o curso do destino humano. Mas aqui, a situação fica extremamente perturbadora. Teremos uma crise planetária mais abrangente que está chegando a um ponto sem retorno. E qual é a escolha certa para evitar um apocalipse? As pessoas podem se perguntar, será que esse modelo pode salvar o mundo da Terceira Guerra Mundial, ou do terrorismo, ou de outros tipos de catástrofes? E a resposta, é claro, depende, não é? Não em algum sentido grandioso, é claro que não, mas no sentido em que nos ajuda a tomar decisões melhores, implementar políticas melhores e obter resultados mais próximos daqueles que gostaríamos. É uma contribuição na direção de fazer do mundo um lugar mais seguro. Aí você diz, uau, como nós pensamos sobre o que fazer quando sabemos o que vai acontecer? Isso significa que devemos tentar mudar os fatos? Que devemos aceitá-los? Significa que a ação humana não terá algum impacto particular nesse domínio? Todas as teorias fazem pressuposições simplistas sobre como o mundo funciona. E quando você faz isso, o que acontece é que deixa de fora partes importantes da história. E no mundo real, às vezes, essas partes importantes da história que você deixa de fora importam muito em alguns casos específicos. Pode ser que o papel mais importante do dom da profecia seja preencher a lacuna entre a teoria e a realidade. A arte da intuição ainda poderá ser a melhor ferramenta para prever o futuro. A ciência e o misticismo estão reconvergindo definitivamente nesta época. E a maneira que isso está acontecendo é muito interessante. Não são tanto as ciências exatas que estão desenvolvendo ideias místicas, mas são as ciências sociais. As ciências adjacentes ao que consideramos matemática e física estão começando a gerar ideias extremamente místicas. E o que o cientista faz é ir mais fundo possível nos fatos, nos algoritmos que estão disponíveis, coletando tudo que o presente traz para poder prever o que o futuro trará. Mas uma coisa que os cientistas não podem prever é estabelecer a direção. O que o profeta fez foi dizer, ei, haverá um desastre. Se você se perder no presente, não terá uma visão dos valores da ética, dos seus sonhos. No mundo ideal, o cientista e o profeta precisam trabalhar juntos. Eles precisam complementar um ao outro. Nós precisamos dos dois. Bruce é um indivíduo singular e ele possui talentos singulares em relação a como conduz entrevistas, as informações que ele tira das pessoas, como ele obtém essas informações e o modo como ele combina, alicia, focaliza e torna consistentes as informações dos especialistas são uma grande parte do motivo da precisão do modelo. E eu aposto que se outros conduzirem as entrevistas, os resultados e as previsões não chegarão nem perto das obtidas por ele. A antiga máxima sobre computadores, lixo entra, lixo sai, é verdadeira para a produção de modelos e simulações. Um modelo só é tão bom quanto aquilo que você insere nele em termos do que se deve prestar atenção. Porque os humanos pensam muito além de seu cérebro. Nós temos outro mecanismo para pensar, que vai além da nossa mente racional. E assim, depender de um palpite, na verdade, é acessar uma inteligência que existe além da nossa própria mente. A arte da previsão, até mesmo o próprio método científico podem estar nos primeiros estágios de uma mudança revolucionária. Em relação ao mundo do comportamento social e humano, ainda estamos na nossa infância. A partir da geração passada, nós começamos a fazer avanços sérios na tentativa de pensar numa abordagem científica das previsões. Houve pessoas como Pitágoras ou Aristóteles, e avançando mais no tempo, Isaac Newton, Galileu e outros que queriam usar a ciência para fazer previsões. E é isso que eu tento fazer, tento descobrir como funciona o mundo da tomada de decisões humana. A arte da previsão continua sendo um trabalho em progresso. Poderá o homem evitar um cenário apocalíptico? As visões de Nostradamus oferecem esperança, apesar do tempo estar se esgotando. Nostradamus foi brilhante, permitindo a todos o livre arbítrio. Podemos, por nossa própria decisão, escolher entre vários futuros desastrosos, ou podemos escolher futuros melhores. Mesmo que Deus tenha para nós um plano divino, ainda assim podemos estragá-lo como Adão fez. Podemos dizer, não, obrigado, eu não gosto desse jardim maravilhoso, eu vou comer aquela maçã, então veremos o que acontece. Essa é a comparação mais acertada que podemos fazer entre o trabalho do Dr. Bueno de Mesquita e o de Nostradamus, o fato de que eles incluam realidades alternativas.
É evidente que eu não acho que o destino das pessoas esteja pré-determinado. Elas têm a escolha. Todos temos escolha. Os modelos com que trabalho são modelos que envolvem escolhas. Acredito que as pessoas podem ser influenciadas, e esses modelos são sobre como influenciar pessoas a produzir resultados melhores. Estou otimista, as soluções serão encontradas, mas temos de reconhecer que pequenos erros nas decisões, pequenos fracassos em trabalhar a lógica e as evidências com cuidado podem levar a consequências desastrosas. Embora os eventos na história ainda não estejam talhados em pedra, as atitudes humanas são outra questão. As decisões que fazemos agora vão determinar se a nossa era será uma de valor ou uma onde a falha em agir levará à tragédia. Estamos nos aproximando de uma das épocas mais desafiadoras que a raça humana já enfrentou. É uma época de transição, talvez tão importante quanto quando descobrimos a agricultura. As questões que vamos enfrentar são imensas. O território adiante é perigoso, mas repleto de oportunidades. Se quisermos encontrar as oportunidades e evitar os perigos, teremos de continuar olhando para o futuro. Temos que pensar no seguinte: qual seria a melhor resolução de um problema e como podemos fazer outros concordarem com essa resolução? Podemos ajudar as pessoas a ver uma abordagem melhor e criar um mundo mais pacífico e que também seja mais justo? Um apocalipse sempre envolve destruição e renascimento. A natureza do espírito sempre é que somos livres para afetá-lo. Somos livres para mudá-lo. Somos livres para fazer acontecer de um jeito diferente do que pensávamos que aconteceria. Destruição pode significar a destruição do planeta. Destruição também pode significar a destruição de ideias ultrapassadas, de antigos sistemas de exploração, de antigos sistemas de ganância, assim permitindo o renascimento. Destruição e renascimento. Mas o que significa a destruição? Isso depende de nós. Nostradamus previu. As pragas passarão. O mundo ficará menor. Por muito tempo as terras são habitadas pacificamente. Todos viajarão com segurança pelos céus. Depois, as guerras serão reiniciadas. E no espectro das possibilidades entre o ilimitado potencial humano e os limites do tempo, o nosso destino nos aguarda. Aplica. A história é composta por fatos sobre dados, eventos e pessoas. O Dr. Bueno de Mesquita vê esses fatos como variáveis que podem ser inseridas numa equação matemática para computar eventos futuros. A história sempre teve uma base científica, um algoritmo longo que evoluiu com o passar das eras? É mera coincidência que Nostradamus soou um alarme semelhante sobre o terrorismo na Terra Sagrada mais de 500 anos atrás? Existe um grande número de profecias que parecem relacionadas, muito especificamente aos anos 90 e início de 2020. E todo esse arco é chamado de Cruzada Islâmica, na qual ele descreve a ideia de que em 1990, por exemplo, na véspera da Primeira Guerra do Golfo, pareceu absurdo, pareceu tipo, como assim, vamos ter um ressurgimento islâmico? Bom, nos últimos 10 a 12 anos, essa se tornou uma previsão muito precisa. E Nostradamus viu tudo isso claramente como uma grande ameaça para o Ocidente. O que poderia ser um problema maior para a segurança deste país? Percebo que o governo cometerá alguns erros graves. Eles tomarão algumas decisões que terão consequências muito ruins. E farão tudo isso porque não usaram as melhores ferramentas. Isso é ruim para todos nós. Nos meses que se seguiram aos ataques do 11 de setembro, o Dr. Bueno de Mesquita usou seu algoritmo de computador para analisar a probabilidade de futuros ataques terroristas pela Al-Qaeda nos Estados Unidos. Uma das previsões resultantes desse estudo é que, no período de 2 anos de tempo que analisei, não haveria nenhum ataque em solo norte-americano, numa época em que a maioria dos especialistas e a maioria dos mestres estava dizendo que um ataque era inevitável. As previsões ousadas renderam ao Dr. Bueno de Mesquita a reputação de superastro entre os visionários.
Mas alguns questionam o rigor de sua abordagem. Se fosse analisar o trabalho teórico que ele tem feito e compará-lo ao trabalho teórico que eu ou outros estudiosos fizemos, incluindo aqueles que são considerados teóricos de jogos formidáveis e... Na primeira linha desta quadra existe um alerta codificado aos ataques do 11 de setembro. Os anagramas, os jogos de palavras de Nostradamus também podem vir na forma de números. Será que 1999 é, na verdade, 9111 no mês de setembro? Segundo Nostradamus, a 45 graus de latitude, o céu arderá. O fogo se aproxima à grande nova cidade. E imediatamente, uma enorme chama espalhada se ergue. Ele estava falando de Nova York? Não havia nenhuma cidade, uma grande nova cidade, como ele chamou, que existia na época dele, ou mesmo criada após sua morte, exceto a cidade de Nova York. Nostradamus conhecia a violência. A França do século XVI era um local e uma época de grande turbulência, guerra, fome e conflitos religiosos. Esse ambiente o preparou bem para entender os desafios de hoje. As grandes questões do nosso tempo, aquecimento global, a Terceira Guerra Mundial, as guerras culturais, todas essas eram ideias muito importantes para Nostradamus. São as questões importantes do nosso tempo, e Nostradamus sabia tudo sobre isso há cerca de 500 anos. Durante muito tempo, dependemos quase que totalmente de pessoas com uma perspectiva histórica de como as pessoas se comportariam. E foi só na última geração que tivemos o desenvolvimento de uma ciência séria sobre o comportamento humano, uma ciência séria sobre interações sociais. De modo bem semelhante a Nostradamus, Bruce Bueno de Mesquita examina o comportamento humano de perto. Mas, diferentemente do profeta histórico, o Dr. Bueno de Mesquita quantifica a análise subjetiva usando um algoritmo de computador. Ele baseia sua fórmula, cuja maior parte é secreta, na teoria dos jogos, um conceito mais antigo que avançou em 1950 nas mãos de John Nash, professor na Universidade de Princeton. Na verdade, a teoria dos jogos é uma ideia que leva em conta que sempre que você tem dois jogadores, sejam dois indivíduos ou dois países, interagindo um com o outro, o que um dos países faz depende muito do que o outro país fizer. Para lhe dar um exemplo, vamos pegar dois times de futebol. Um time cria um plano de jogo ofensivo. E o nível de sucesso desse plano de jogo depende, em grande parte, do plano defensivo que o outro lado... Queriam realizar um experimento controlado, ver como realmente funcionava, porque é claro que estavam céticos. Eles escolheram 17 questões e analistas do governo forneceram os dados exigidos pelo meu modelo. Eles também pediram a esses mesmos analistas do governo que escrevessem as suas próprias previsões sobre o que provavelmente aconteceria. O meu modelo estava certo em todos os 17 casos e os especialistas deles acertaram cerca de metade. Bruce usou uma abordagem bem sistemática que resultou em grande precisão. Então, enquanto os analistas tradicionais faziam uma pergunta e tentavam acertar o alvo, Bruce fazia a pergunta e acertava bem no meio do alvo consistentemente. Uma das profecias mais acertadas do Dr. Bruce de Mesquita está centrada no terrorismo, uma tática de guerra que evoluiu no decorrer dos séculos. Armas químicas modernas e redes de células adormecidas aumentaram o alcance dessa ameaça mortífera. As suas previsões sobre os grupos terroristas pré-Al-Qaeda, responsáveis pelos eventos que levaram ao 11 de setembro, comprovariam a sua trágica precisão em 2001. Os mujahedins que se transformaram no Talibã afegão e se tornaram os principais defensores da Al-Qaeda compõem um movimento político muito interessante. O seu maior avanço veio, ironicamente, dos Estados Unidos. Embora uma Al-Qaeda ainda fosse emergir, não teria um lugar amistoso onde pudesse se fortalecer e se tornar a ameaça global que se tornou, criando o 11 de setembro. Surpreendentemente, a previsão de terror global cataclísmico do Dr. Bueno de Mesquita foi compartilhada 500 anos antes pelo profeta mais famoso do mundo, Michel de Nostradamus. Se você simplesmente pensar nisso como uma criação do Oriente, dos Mujahadins, é uma organização cujas bases Nostradamus previu, que incorporam o retorno a um Islã muito militante e fundamentalista. Nostradamus escreveu: No ano de 1999, no 7º mês, um grande rei do terror virá dos céus. Ele ressuscitará Gengis Khan, o rei dos mongóis. Antes e depois, Marte domina com alegria.
planeta Terra. Um meio hostil, onde a nossa sobrevivência é uma dúvida constante. Quais perigos estão à espreita? O que acontecerá conosco? Por mais de 5 séculos, a humanidade voltou-se para o famoso profeta Nostradamus em busca de respostas. E, repetidamente, ele as forneceu. Nostradamus era um mortal, mas possuía uma incrível visão imortal da era moderna. Agora, a ciência produziu um novo tipo de visionário. Diferentemente das previsões de Nostradamus, a fórmula matemática criada por este homem nos alertou para eventos no futuro próximo com uma precisão quase perfeita. Mas as previsões mais importantes do novo profeta sobre o nosso futuro vindouro ecoam naquelas que Nostradamus fez há mais de 500 anos. O próximo Nostradamus. O século XXI é ameaçado por um grande perigo: guerras iminentes, colapso financeiro, clima radical e a escalada da violência. As pessoas são tomadas pelo medo, consumidas por sua necessidade de controlar o resultado dos eventos. Já foi demonstrado que somos programados para querer espiar o futuro, para fazer experimentos com o pensamento sobre o que ainda virá. É uma das coisas que nos separa dos animais e provavelmente dos nossos primos, os neandertais. Essa necessidade de saber o que nos espera mais adiante, onde poderão estar as armadilhas e quais erros somos passíveis de cometer. Faz mais de 30 anos, o Dr. Bruce Bueno de Mesquita é fascinado pelo destino do homem. Ele é professor de ciências políticas na Universidade de Nova York e, dizem alguns, está revolucionando o mundo da profecia. Ele é o criador de um algoritmo de computador complexo que parece ser capaz de prever eventos futuros com quase 100% de precisão. Por volta de 1980, recebi uma bolsa do Departamento de Defesa. Eles tinham ouvido falar de um trabalho que eu estava fazendo e que... Criadores de modelos formidáveis, como o próprio Bruce, eu acho que ninguém negaria que Bruce se destaca nessa multidão. E com relação ao modelo dele, que ele construiu como consultor, não temos acesso a ele, então é muito difícil avaliá-lo. Matemático ou profeta? O Dr. Bueno de Mesquita mantém o seu algoritmo patenteado em segredo. Mas as suas previsões sobre a Al-Qaeda, o 11 de setembro e o Oriente Médio indicam que até mesmo a menor virada nos eventos poderia causar uma série de conflitos globais devastadores. O estudo da Al-Qaeda acabou produzindo resultados muito precisos. No meu entender, para compreender as táticas da Al-Qaeda, a sua escolha de alvos e tudo mais é fundamental para a nossa segurança nacional. Tanto Michel de Nostradamus como Bruce Bueno de Mesquita dão alertas de um mal vindouro. Quais outras épocas negras eles preveem? E o quanto as visões deles são parecidas? Nostradamus escreveu: Morrem tantos que ninguém saberá quem são os verdadeiros donos de campos e casas. E o mato surgirá nas ruas das cidades, elevando-se acima dos joelhos. Existem alguns problemas fundamentais, em minha opinião, com que cada americano deveria se preocupar. O aumento do custo da gasolina, a recessão, a segurança pessoal e a resolução da guerra do Iraque. O mundo está em um estado muito frágil. A humanidade provavelmente está iniciando a sua fase mais perigosa agora. A nossa habilidade de destruir o nosso mundo, de destruir um ao outro, a nossa habilidade de transcender a novos níveis de intuição. Tanto para o bem como para o mal. E isso está caindo sobre nós. Nações mal intencionadas com bombas nucleares, o desastre econômico, guerras mundiais e até mesmo a vinda de um anticristo. Nostradamus e Bueno de Mesquita deram alertas sinistros sobre a vinda de dias mais negros. Conseguiremos reagir antes que seja tarde demais? Nostradamus escreveu extensivamente de épocas de mudanças, nações se elevando e civilizações desmoronando. Como Nostradamus, o professor Bruce Bueno de Mesquita aborda as maiores questões da nossa época.